Boa tarde, galerinha do nono ano, galerinha esperta, já vai aí pegando o material de vocês, a caneta, o lápis, a borracha, o caderno e já vamos nos concentrar na aula de história de hoje. Vocês aí, galerinha do nono ano, que estão vindo de uma excelente aula de projeto de vida. Aula de projeto de vida que faz a galerinha pensar e que nos faz pensar também, né? Que aula maravilhosa, bela reflexão. Mas nós precisamos conhecer a história, porque quando nós conhecemos história, nós nos colocamos como sujeitos dessas transformações e que envolve aí também o nosso projeto de vida. Boa tarde também aos profs, guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho estimulando essa garotada a continuar estudando. Na interação com vocês, nós vamos ter aqui a presença da professora de História do Ensino Médio, professora Luíse Coutinho. Boa tarde, prof. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde, estudantes do nono ano e professores que estão aqui prestigiando mais essa aula, que é sobre modernidade e exclusão social. É a primeira parte dessa aula. Até pegando o gancho, né, professor Carlos, da aula de projeto de vida, que se chamava retrovisor. Olha a importância da gente olhar para o passado para entender o presente. Muito da origem das desigualdades do nosso país vem também desse contexto que a gente vai apresentar hoje para eles, né, Pro? Verdade. Olhar para o passado, compreender o presente e construir o futuro. História é memória e nós precisamos voltar atrás para entender as relações sociais, os processos históricos, os conflitos, as continuidades, as rupturas. São muitas as habilidades que envolvem a aula de história. Aqui na lousa, na tela para vocês, o tema da aula de hoje, a professora Luíse já falou, História do Brasil, modernidade e exclusão social, a primeira parte. Estaremos trabalhando aí essa parte aí um pouco triste da República Brasileira. Teremos como a habilidade essencial, caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. Teremos uma habilidade suporte, que será identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira, e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. Nós estaremos trabalhando aí também os objetivos aqui na tela, compreender os processos históricos relacionados ao desenvolvimento do regime republicano no Brasil, no início do século XX, compreender as transformações sociais, políticas e econômicas do Brasil, também aí no início do século XX, e analisar o processo de urbanização e sanitização do Rio de Janeiro no início do século e compreender sua lógica de exclusão social. Legal, galerinha? Então, nós já iremos trabalhar aí uma parte da modernidade brasileira. Hoje estaremos olhando para o Rio de Janeiro e, claro, nós já vamos colocar para vocês aquela questão problema inicial, para você já ir pensando e pesquisando. A modernidade e o progresso eliminam as desigualdades sociais? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe.
Voltamos e me pareceu, professor Carlos, até uma unanimidade aqui no nosso chat. Muitos professores e os estudantes, como os estudantes da Escola Estadual Antônio Dias Pascoal, de Tambaú, disseram que não só a modernidade e o progresso não eliminam as desigualdades, como em muitos casos até acentua essas desigualdades, né? Algumas questões sociais são reveladas quando há algum movimento que tenta trazer essa modernidade, esse progresso aí. Então, além dos estudantes dessa escola, o professor Guilherme, o professor Benedito, a professora Norma Sueli, o professor Paulo Henrique, todos eles desenvolveram respostas que iam nessa linha. Olha só que legal, nós tivemos aqui boas respostas, respostas interessantes, seguindo essa linha que a professora Luísa colocou, que vocês estão seguindo. A professora Márcia, da Escola Estadual Guia Lopes, ela diz que se não houver justiça social, não há aí a supressão da desigualdade. Então, muitas vezes, quando nós falamos em progresso e em modernidade, embora o discurso seja de agregação de todas as pessoas, na prática, nós vamos observar que sempre vai gerar demandas sociais que precisam ser trabalhadas com políticas públicas. Legal? Vamos então aqui para a lousa começar já a desenrolar essa habilidade. Urbanização e saneamento da capital federal do Brasil, Rio de Janeiro, começo do século XX. No início do século XX, começou-se a pensar em um projeto de modernização do Brasil. Diversos eram os problemas sociais e urbanos, especialmente no Rio de Janeiro, que durante o final do século XIX sofreu profundas transformações políticas, sociais e econômicas, advindas de um crescimento populacional desorganizado, no qual imigrantes, militares, profissionais liberais e ex-escravizados procuravam uma melhor forma de estabelecer a vida. Diante dessa conjuntura, nasce o projeto de modernização do Brasil, impulsionado pelo modelo francês de urbanização. O presidente do Brasil, no início do século XX, aí, em 1902, 1906, que emplacou essa ideia de uma modernização à la française da capital federal, foi Rodrigo Alves. Legal? Então, vamos então a entender esse período aqui, galerinha. Veja só. Tudo começou lá quando o Dom João VI, velho Dom João VI, rei de Portugal, veio para o Brasil, lá fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que nós já estudamos, que vocês já estudaram também lá no 8º ano. Quando ele se estabelece, primeiro lá na Bahia e depois no Rio de Janeiro, começa o alvoroço. Chegou o rei de Portugal. Então, algumas mudanças estruturais começaram a ser feitas na cidade, para poder colocar, para poder fazer habitar a família real e toda a tropa de funcionários que veio da Europa, né, para atender ali a burocracia estatal. E muitas pessoas foram desalojadas para poder para poder haver a possibilidade do acolhimento na família real portuguesa. Bom, em 1889, nós já estudamos, né, ao golpe da República, os republicanos vão prender Dom Pedro II, vão levar ele para o exílio e será levado para o exílio. E aí começa a nascer uma outra mentalidade de ampliação dessa modernização da cidade, haja vista a cidade estava crescendo de maneira desorganizada. E por que a cidade estava crescendo de maneira desorganizada? Porque não havia um projeto de urbanização da cidade. Portanto, imigrantes, pessoas vindo de outros países, vinham se estabelecer no Brasil. Nós vamos ter aí o período cafeeiro do Brasil, que vai chamar muitos imigrantes para vir trabalhar aqui nas nossas terras. Nós vamos ter os
escravizados, que não foram indenizados por 300 anos de escravidão. Então, muita gente está tentando a vida na capital federal do Brasil, Rio de Janeiro, e, claro, para que todas essas pessoas pudessem ser aí acomodadas de uma maneira social inteligente, é necessário um projeto de urbanização. Mas esse projeto de urbanização parece que chegou meio tarde, né, professora Luíse? Chegou um pouquinho tarde com alguns objetivos que não exatamente de uma inclusão social, de ter os diversos agentes da sociedade compartilhando do espaço urbano. Ele tinha muito uma função de causar boa impressão para os investidores estrangeiros que chegariam no Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa, né? Sempre com aquelas paisagens naturais belíssimas. Então, alguns aspectos, em nome desse progresso, buscou-se até esconder, né, professor? Isso. E por quê? Por quê, galerinha? Preste atenção. Porque o Brasil era mal falado lá fora. O Rio de Janeiro não dava boas impressões lá na Europa, principalmente na França. Muita desorganização social, um crescimento desorganizado. Então, é claro que para mudar a aparência da cidade, para que os turistas pudessem ter vontade de vir ao Brasil, para que os investidores, como falou a professora Luíse, pudessem vir ao Brasil colocar o capital, então decidiu-se emplacar um modelo de urbanização fundamentado lá no modelo francês. Vamos ver aqui na tela? Olha lá a imagem, ó. Lá na França, eles adotaram um modelo de alargamento das ruas, largas avenidas, espaços mais largos. E aí, também no Brasil, foi se estabelecido esse modelo. A ideia, justamente, né, é essa, né? A foto aqui mostra a Avenida Central, no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1908. Olha só como as ruas estão alargadas. É claro que para ficar desse jeito, houve uma política aí meio equivocada, que nós vamos desenvolver, ok? Vamos então ler, galerinha, o que diz o texto? O Rio de Janeiro, como capital da República, agora é República, necessitava de uma transformação urbana e também de um projeto de saneamento, haja vista a desorganização das cidades, a acumulação de pessoas ali em casarões, em cortiços, gerava também a proliferação de doenças e epidemias. Com aproximadamente 1 milhão de pessoas no início do século XX, 1 milhão de pessoas, diversas epidemias como de febre amarela, malária, varíola, assolavam o Rio de Janeiro. O projeto consistia em abrir largas ruas para, como falou a professora Luíse, embelezar a cidade e demolir as habitações coletivas, como os cortiços, por exemplo. O argumento para a demolição dessas casas e a ampliação das avenidas seguia o entendimento de que as edificações insalubres eram ambientes que propiciavam a propagação de doenças. Legal, galerinha? Agora, tá certo, não tá certo? É verdade. Agora, a maneira de se urbanizar, a forma de se estabelecer o projeto, gerou alguns problemas. E nós vamos começar a observar esses problemas que geraram lá na tela. Vamos lá? Com a finalidade de saneamento e ordenação da malha de circulação viária, o prefeito do Rio, Pereira Passos, fez o quê, galerinha? Olha só, demoliu casarões, abriu diversas ruas e alargou outras. O alargamento das ruas permitiu o arejamento, a ventilação e a melhor iluminação do centro e ainda a adoção de uma arquitetura de padrão europeu. Foram abaixo
todos os prédios paralelos aos Arcos da Lapa e o Morro do Senado, a fim de liberar passagem para a Avenida Mendes Sá. Para a abertura da Avenida Passos, foi demolido o Largo de São Domingos. Após a conclusão do alargamento da Rua da Vala, atual Rua Uruguaiana, em 1906, que custou a demolição de todo o casario de um dos lados da rua, esta passou a abrigar as melhores lojas do início do século. Então, galerinha, centro da cidade precisa ser urbanizado. Tem doenças, tem epidemias, desorganização social, é verdade. Precisa se estabelecer um projeto. Esse projeto foi meio desastrado. Demoliu casas, tirou pessoas que moravam, que queriam ficar próximas do seu trabalho. E aí, professora Luísa, o que aconteceu com os mais pobres? Ficaram desalojados, desassistidos, né? Não houve uma questão de transferir essas pessoas, foi o desalojamento pelo desalojamento, né? A chamada política higienista. Então, não restou muita alternativa a essas pessoas, a não ser protestar, né? Promover movimentos mais contundentes, até porque até em aulas anteriores aqui, né, professor Carlos, a gente já falou que a República não estava muito preocupada com justiça social, com inclusão das camadas mais populares, então houveram alguns movimentos, alguns até anteciparam aqui no nosso chat a questão da revolta da vacina, né, que veio em função deste evento todo, né? Bom, tirar os pobres do centro da cidade, professora Luísa. Tirar os pobres do centro da cidade. Os pobres começaram e foram levados para as periferias da cidade. Tudo em nome, claro, aí, de uma estética europeia para chamar a atenção de investimentos e turistas europeus. Havia problemas? Havia. Tinha que realizar a sanitização? Havia. Mas, como a professora colocou bem aqui no chat, sem justiça social, não tem supressão de desigualdades. Legal? Galerinha do 9º ano tem que ficar muito esperto com isso. A partir de agora, as aulas de história vão ficar mais pesadas. Vamos lá, então, para a leitura. Todo mundo vamos ler. Em 1893, na cidade do Rio de Janeiro, próximo à estação ferroviária central do Brasil, havia um cortiço que ficou conhecido como Cabeça de Porco, fazendo referência ao adorno que havia no portal de entrada, a escultura da cabeça de um suíno, tornando-se a única opção de moradia para os mais pobres. Grifa aí, galerinha, essa frase, tornando-se a única opção de moradia para os mais pobres no centro da cidade. Apenas esse cortiço chegou a abrigar entre 2.000 e 4.000 moradores, incluindo ex-escravizados recém-libertos. A população que vivia nos cortiços encontrava trabalho nas cidades do Rio de Janeiro, também em São Paulo, como vendedores de rua, carregadores no porto, em feiras, carroceiros e domésticos. À época, iniciou-se o projeto de urbanização e modernização das cidades, com influência direta de quem? Da Europa. Principalmente o modelo de Paris, com as construções de avenidas, ruas alargadas e calçadas. E aí, galerinha, dá uma olhadinha aí na imagem. Essa aqui é uma imagem um pouco rebuscada, né? Uma imagem aérea do cortiço Cabeça de Porco, que foi demolido pela política do prefeito Pereira Passos. E aí, as pessoas aí que viviam nesse cortiço, de 2.000 a 4.000 pessoas, elas tiveram aí que procurar lugares para poder morar, principalmente aí nas periferias da cidade. Legal? Então, para adequar o Rio de Janeiro aos modelos da Belle Époque française de urbanização, o prefeito da cidade, Cândido Barata Ribeiro,
realizou um processo de destruição de inúmeros cortiços, entre eles o Cabeça de Porco, né, iniciado aí pela política do Pereira Passos e concluído aí pelo Cândido Barata Ribeiro. Em apenas 48 horas, um verdadeiro exército de funcionários da prefeitura, tendo a colaboração do Corpo de Bombeiros, funcionários da higiene pública, chefes de polícia e policiais, sanitaristas, engenheiros, impediu o acesso dos moradores e deu início à demolição do maior cortiço da cidade do Rio de Janeiro, sem se preocuparem com a moradia dos mais pobres, sem se preocuparem com a moradia daqueles que precisavam, daqueles trabalhadores que movimentavam a economia do Rio de Janeiro. Olha aí, garotada, a consciência social, ok? A luz deu uma apagada, voltou, vamos lá, é aula ao vivo, é assim mesmo. Vamos lá, gente, Palousa, mais uma vez, você já conhece aqui a chamada revolta da vacina, colocada aqui pelos profs, tinha que ter sanitização, tinha que ter vacina, tinha que acabar com as epidemias, tinha que orientar a população, tinha que educar o povo, mas não foi dessa maneira que aconteceu. Então, o médico e cientista Oswaldo Cruz liderou o combate às epidemias que assolavam o Rio de Janeiro. Em 1903, ele foi nomeado diretor-geral de saúde pública. Oswaldo Cruz implantou medidas sanitárias com brigadas de profissionais para eliminar focos onde os insetos se aglomeravam e procriavam, e enfrentou também o surto de varíola e febre amarela, além de iniciar a vacinação da população, instaurando-a como obrigatória. Sua equipe, olha só aqui o equívoco da política trabalhada naquela época. Sua equipe entrava nas casas e forçava a população a se vacinar. A população e os jornais da época criticaram as ações promulgadas para a vacinação. A população, por sua vez, não aceitou as normas obrigatórias e se levantou contra a obrigatoriedade da vacinação. O evento ficou conhecido, então, como a revolta da vacina, e nós temos aí essa ilustração, essa charge aí do Oswaldo Cruz, tirando ali os males, as doenças, né, os piolhos, né, do morro da periferia, não é verdade? Olha a maneira com que os pobres, as pessoas mais simples, a população foi tratada. Galerinha, tema muito importante, até mesmo porque nós vivemos aí numa situação de pandemia e nós precisamos sim da vacina. Então, hoje, com a consciência mais elevada, nós sabemos que todos nós, precisamos da vacina. Então, aguarde a sua vez, quando chegar a sua vez, você vai se vacinar, e parabéns aí para todos que já tomaram a primeira e a segunda dose e que já estão aguardando aí a segunda dose, ok? Pandemia não é brincadeira, né, professora Luísa? Exatamente, não é brincadeira. Então, além dos parabéns àqueles que já conseguiram se vacinar, a gente também agradece aos cientistas que elaboraram essa vacina num tempo recorde e aos profissionais de saúde que estão aí promovendo essa vacinação tão importante nesse momento. Legal, então estamos no final da aula, a última tela aqui bem rapidinho, né, está explicando que a revolta da vacina foi um motim aí ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. A população não aceitou, né, a obrigatoriedade, suas casas serem invadidas e se levantaram aí contra os agentes públicos, legal? Isso ocorreu aí no começo do século. Nossa aula está no fim, então temos aí a atividade complementar. Você vai sintetizar os seus conhecimentos adquiridos durante a aula, assistindo o documentário acima, com a produção de um mapa mental colorido e organizado. Você poderá, se preferir, gravar um vídeo ou um podcast de até 2 minutos, explicando os processos de urbanização do Brasil, sobre os quais se discorreu hoje durante a aula. Galerinha, chegamos no final. Obrigado, professora Luíse. Avalie a aula no final, continue estudando
e tchau! Tchau, tchau.